Tá, pessoal? Conforme combinado, agora eu vou ver para tentar concluir, né? Explicar esse código. Primeiramente, só para efeito de exemplificação, o programa, quando ele for começar a rodar, né, ele vai ler linha por linha, vai procurar o método main, a rotina main, que está aqui, certo? Chegando aqui nesse momento, quando ele for rodar o main automaticamente vai chamar esse método aqui, essa subrotina, que é justamente essa que está aqui, certo? Ela é do tipo void, né, não retorna nenhum valor. Se eu quisesse substituir ela por int, não ia ter problema, certo? Só ia ter que colocar aqui no final um retorno, qualquer retorno, vou botar 0 mesmo, seguindo a analogia do main. Aqui eu dei o nome a esse método, igual o main também tem um nome. Não passei nenhum parâmetro, mas eu tenho que indicar através de parênteses, né, o método. E abre chaves e fecha chave aqui, que é o início e o fim do método, ou da rotina. Dentro desse método, que está sendo chamado pelo main, né, o main chamou o método, vem para cá. A gente esquece esse restante aqui por enquanto e vem para aqui. Aqui dentro a gente tem justamente o método while, comando de repetição, né, que vai justamente fazer o programa rodar enquanto a cobrinha não achar o valor final, né, a saída, como nesse exemplo aqui. Aqui a gente pode verificar o seguinte: aquela variável que eu criei lá em cima, linha, né, e coluna também, só lembrando, que logo no início ela é iniciada justamente com os valores início linha, que seria essa linha aqui, né, que ela sai daqui, e coluna, né, que seria essa coluna, que é a posição dela está no início do jogo. Ela é testada aqui dentro desse while, tanto a variável linha como a variável coluna. E qual o teste que está acontecendo aqui? O primeiro teste verifica se linha não é igual a fininha. E o segundo teste verifica se coluna não é igual ao fim coluna. Aqui em cima, o código que o professor Queiroz forneceu já vem justamente com isso, indicando qual é a última linha e a última coluna, ou a coluna que encerra o jogo e a linha também que encerra o jogo. Certo? Então, eu estou fazendo essa comparação aqui. Estou dizendo, se linha não for igual ao fim linha, ou coluna não for igual a coluna, faça isso. Certo? Então, o código vai rodar enquanto o valor dessa variável não receber o valor que seja igual ao fim da linha, e também a coluna também não receber o valor que seja igual a fim coluna. Certo? As duas variáveis têm que ser falsas. Se uma for verdadeira ou falsa, é verdadeiro. Diferente se eu usasse o i, certo? Que é uma condição de ou. Se isso aqui for verdadeiro, ele então, pronto, aqui ele vai chamar o método imprimir labirinto, que foi o que o professor, inclusive, já tinha fornecido, que eu fiz essa modificação, né? Troquei, ao invés de usar um switch, eu usei o if, como a gente viu ele mais durante o curso, eu aproveitei para utilizar o if. Só lembrando que aqui foi utilizada a variável char, mas já verifiquei que a gente pode utilizar até a variável string, né, se quiser. Que não vai ter problema nenhum. Se ao invés de eu chamar aqui char, eu ia chamar string, não teria problema. O programa iria rodar da mesma maneira. Ok? Continuando aqui com o método while, pronto, então ele vai chamar o método imprimir nesse momento aqui, né? Esse comando repetição, ele vem aqui e chama esse método, que vai desenhar, vai imprimir variável por variável, quebra de linha e tal, do jeito que foi explicado nas primeiras videoaulas. Certo? Então ele vai imprimir o labirinto. Em seguida, ele vai fazer esse processo de andar no labirinto, que eu vou chamar daqui, que eu vou explicar daqui a pouco.
Depois, o que é que ele faz? Ele dá uma pausa para que o usuário visualize, né, a movimentação. Em seguida, a pessoa aperta Enter e ele continua executando o código. E, por fim, ele apaga toda a tela. Ele dá uma limpada de tela, que é para o programa retornar para aqui, porque essas variáveis vão ser atualizadas. Ele vai testar novamente a condição. Se a condição ainda, se esse usuário ainda, se essas condições forem verdadeiras, né, o resultado aqui for verdadeiro, ela vai voltar a executar. Vai imprimir o labirinto, já com as novas posições, né, que ocorrer com, método, com esse método aqui, andar labirinto. Depois chama novamente o método, chama o método andar labirinto, que vai atualizar todas as variáveis que a gente criou, e volta para cá. E assim vai até o jogo se encerrar. Certo? Agora eu vou explicar, né, o método andar labirinto. Certo? Esse método vem logo em seguida, depois que o labirinto é criado. Mas antes, deixa eu só reforçar essa questão desses dois comandos que eu estou utilizando aqui. Veja só o que foi que aconteceu aqui. Feita a verificação. Imprimiu o labirinto na tela. Certo? Ó, o labirinto. Antes de chegar nessa parte aqui, faz a movimentação e atualiza todas essas variáveis. L, C, baixo, cima, esquerda e direita. E ele vem para esse comando. System pause. Nesse momento aqui, ele gera, o usuário, o programa pede ao usuário que digite uma tecla para continuar. Vou dar um exemplo aqui, eu vou apertar o Enter. Pá. Foi o que aconteceu aqui tão rápido. Foi o seguinte, ele apagou a tela e logo em seguida voltou aqui para o teste das condições do while. Em seguida, se isso aqui ainda continua sendo verdadeiro, ele imprime o labirinto novamente na tela. Certo? Ele atualiza novamente as variáveis. L, C, cima, baixo, esquerda e direita. Dá uma pausa para o usuário teclar qualquer tecla para continuar. E apaga a tela e desenha um labirinto novamente. Foi modificado o labirinto. Certo? Agora vamos ver esse processo de andar o labirinto, como é que ele acontece. Deixa eu só ordenar aqui pelas prioridades para ficar mais fácil de entender. Baixo, direita, cima. Ok. Aqui eu botei na ordem de prioridade como da maneira como a cobrinha está se movimentando. Primeiro a questão de verificar e tentar andar para baixo, depois para a direita, para cima e depois para a esquerda. Essas prioridades aqui eu não testei se eu alterasse se ia ter o mesmo efeito, porque para mim a cobrinha ela vai andar de qualquer forma o labirinto em todas as posições possíveis até achar o final. Então acho que independente da posição que ela começar, talvez não tivesse problema. Mas como todos os labirintos que a gente vai testar, o início é aqui, o final é aqui, então a gente não vai ter muito problema não, em relação a essa prioridade de movimentação. Porém, vou deixar desse jeito. A prioridade começa aqui, a primeira. Aqui seria a segunda, terceira e a quarta, certo? Esse processo aqui, o que é que está acontecendo? Essas variáveis aqui, elas são do tipo inteiro. Baixo, direita, cima, esquerda, que a gente criou lá em cima. Elas estão recebendo o que nesse momento aqui que o método andar labirinto é chamado? Elas estão recebendo esse valor aqui da matriz. Que valor seria esse? Vamos analisar aqui. Deixa eu botar essa daqui. Vamos ver, a cobrinha está aqui nessa posição, certo? Quando ela está nessa posição, o baixo vai receber o quê? Labirinto, linha, mais um,
e a coluna, certo? Se a gente olhar aqui, ó, ele vai receber o valor, né, da matriz na seguinte posição. L mais 1. L é quem? É 1. 1 mais 1 é 2, então. Linha 2, certo? Coluna C. Então, seria aqui, ó, coluna C, coluna 1. Ou seja, o valor baixo iria receber esse valor aqui. Da mesma forma acontece com as demais. Direita vai receber o valor da matriz na posição L, coluna mais 1. Vamos ver. Linha 1, coluna mais 1, né? 1 mais 1 é 2, seria aqui, certo? Então, a direita iria receber 0. Cima, do mesmo jeito, labirinto, L menos 1, coluna, voltando aqui para esse exemplo do slide, L menos 1, 1 menos 1 seria 0, né? Seria a linha 0, coluna 1, coluna não modificou, então seria, cima recebe 1, esquerda, a mesma coisa, recebe 2. Para que serve isso, essas variáveis receberem esses valores? É aqui, ó, que está a necessidade. Feita essa atualização dessas variáveis, a gente vem para esses testes de condição. Se baixo igual a 0, o L, né, a variável L, ela vai aumentar unidade. E o labirinto, na posição LC, ou seja, se ele foi atualizado, aqui, por exemplo, o L é quem? É 1, eu vou aumentar mais 1, vai ser 2, certo? Linha 2, opa, tá, deixa eu seguir aqui o sentido. Se, no caso, se baixo fosse 0, né? Se aqui embaixo fosse 0, então a linha ia receber 1, seria 2, e a coluna não sofreria nenhum efeito, né? Só quem sofreu o efeito foi a linha. A coluna não seria a mesma, ou seja, aqui seria a coluna 1. E nesse momento, essa localização aqui, ó, que seria essa aqui, no exemplo, ó, aqui, se não tentar avançar isso aqui mais um pouco, ó, vamos ver, seria aqui, ó, seria uma situação dessa. O web depois de atualizado é como se você já tivesse, a cobrinha estivesse se encontrando aqui. Aí o que basta, o que falta fazer agora é só transformar esse 0 em 2. E é isso que acontece, ó. Essa posição ali recebe 2, deixa de ser 0. E é assim, ó. Ok? A gente fez a cobrinha, a cabeça da cobrinha andar para baixo. Ok? Esses testes vão acontecer com todas as direções, né? Começando de baixo, direita, cima e esquerda. Ó, se baixo for 0, eu aumentar o valor da linha, né? Porque embaixo é 0, então eu aumento o valor para ele descer. E atualizo o labirinto. Ok? Atualizo a matriz nessa posição de LC. Se não, se direita for 0, ou seja, se aqui não for 0, for 1 ou 3, por exemplo, direita vai receber 0, ou a gente verifica se direita é 0. E se for, se a direita, né, no caso aqui a direita, ó, vou voltar aqui, direita for 0 aqui, por exemplo, ele vai aumentar o valor da coluna nesse sentido, né, de 2 vai passar a 3. Ele faz justamente isso, ó, aumenta uma unidade e atualiza o valor da matriz nessa posição aqui, ó. Essa posição era 0, vai receber 2. Da mesma forma com a questão de cima, né? Se aqui não é 0, se aqui também não é, mas cima for, então a linha vai ser diminuída em unidade, né? No caso, por exemplo, se eu tivesse aqui, fosse aqui para cima, eu iria ter que sair da linha 3 para a linha 2, eu ia diminuir em unidade. E aqui atualiza o valor da matriz nessa posição LC, nessa nova posição do web foi alterada. E se aqui não, cima não for 0, ela vem para essa outra condição, certo? E esquerda ser 0, que seria o caso da cobrinha andar para a esquerda.
Ele não dá para a esquerda, certo?